O ITC Vertebral traz uma novidade para vocês, o Papo de Físio. O nosso intuito é passar informação e trazer conhecimento sobre a atualidade de uma forma geral. Me chamo Everton Caroso, esse é o Dr. Milenini. Estávamos pensando aqui qual seria o tema de abertura da nossa conversa. Dr. Milenini sugeriu. Vamos falar sobre o caso de Wesley Safadão, repercutiu muito na mídia. Eu prontamente aceitei de imediato. Agora eu quero que você me diga por que você sugeriu esse tema. De fato, um tema muito polêmico, chamou muita atenção aí, porque é um artista, né? Obviamente chamou muita atenção. E também porque ele teve uma crise de dor na coluna, ele vinha fazendo tratamento conservador, e de repente ele aparece com uma cirurgia, ele volta a fazer show e de repente ele anuncia essa semana que volta a travar a coluna. Eu acredito que o motivo dele ter escolhido não foi só esse. Eu acredito que é porque a gente vivencia isso o tempo todo aqui na clínica. Então ficou no subconsciente dele. O caso do Wesley Safadão foi repercutido aí mundialmente e a gente vivencia isso o tempo todo. Então vamos falar para a população o porquê isso aconteceu e o que poderia fazer para que isso não acontecesse. Eu acho que o seu raciocínio foi mais ou menos esse. Bem por essa linha Eu, mesmo. eu desconheço. Porém, é porque o que me chamou a atenção é porque às vezes as pessoas têm medo de realizar alguns movimentos. E se a gente for olhar o caso dele, foi algo muito bobo relativamente. Ele foi pegar um balde e ele travou a coluna, né? Mas não foi o pegar o balde que travou e gerou toda essa repercussão. Provavelmente é algo que já vem antigo aí, que ele vem lutando e aí acabou estourando aí, foi a gota d'água. E isso é muito comum. O paciente ele chega aqui e fala bem assim, olha, eu só fiz isso e morri de dor. Não tem como, foi muito simples. Eu falei, não, meu amigo, não foi só isso não. Você já vem recebendo avisos há muito tempo e você não deu atenção. Provavelmente foi o que aconteceu com o Wesley Safadão. A gente não pode afirmar, mas a rotina que ele leva, viajando o tempo todo, avião, shows, provavelmente deve ter acontecido algo parecido. Uma agenda extensa, né? Uma agenda extensa, muitas horas de voo, né? Ele fez a cirurgia, ele praticamente com 15 dias ele já voltou a fazer show, né? Então a gente não sabe até que ponto, sendo que a lesão dele foi uma lesão ali inicialmente, diagnosticaram uma hernia de disco, um segmento ali da coluna lombar de L3, L4, e ele tentou tratamento conservador. Eu via que ele já tinha um acompanhamento com osteopata, é um cara que se cuida, né? Faz atendimento sempre. Só que aí a gente não sabe a rotina que ele tem, se ele consegue manter um tratamento pela vasta agenda dele. Isso é interessante porque, assim, antigamente, quando se pensava em hernia de disco, pensava que o mundo ia acabar, que não tinha mais o que fazer. E a gente sabe hoje em dia que a hernia de disco é uma lesão comum, como outras qualquer, que requer simplesmente um tratamento adequado. E esse caso de Wesley Safadão, ele repercutiu mais uma vez, trazendo medo sobre o tema hernia de disco. Mas eu quero alertar vocês que não precisa se preocupar. É só a gente avaliar de forma correta, identificar o que tem que ser feito e agir. O melhor mesmo, que eu gosto de enfatizar, é não deixar isso acontecer. Já que ele tem uma agenda lotada, o trabalho preventivo, no meu ponto de vista, deveria ser o mais ideal. Eu não vou dizer que ele não fazia, pode ser que sim, mas será que fazia da maneira correta? Será que fazia no tempo certo? O que é complicado é porque, assim, às vezes o paciente, ele deixa para começar a fazer alguma coisa, pensando especificamente na coluna, quando surge dor, quando geram sensações de travamento, quando essa dor já começa a irradiar, e mesmo assim ele ainda protela o caso. Uhum. Né? Geralmente não é muito comum a gente atender paciente que, ó, eu comecei a sentir um desconforto e eu quero saber o que é. Não, geralmente o paciente ele já chega, geralmente ele já foi para uma urgência e agora que ele vai procurar a fisioterapia especializada. Então, e a gente pode tocar num tema muito importante, que seria o tema da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você tomar para si mesmo a responsabilidade da sua vida. Então, se você sabe que a prevenção é a melhor opção, você tem que iniciar na prevenção. Você não precisa esperar o sintoma aparecer para você buscar um tratamento. E muita gente está criticando, né, a forma de abordagem. Ah, o fisioterapeuta teve culpa, ele não deveria ter ido por esse caminho. Ah, o médico teve culpa, não deveria ter ido por esse caminho. Eu acho que a gente deve defender a bandeira da autorresponsabilidade. Eu acho Exatamente. que o paciente ele tem que olhar para ele mesmo e dizer bem assim, eu fiz a minha parte? Será que eu fiz uma prevenção anteriormente? Será que durante o tratamento, as orientações que eu recebi, eu levei a sério? Eu acho que não dá para acusar, como estão fazendo na mídia aí, no meu ponto de É, vista. exatamente. É como a gente sempre fala, em toda avaliação a gente sempre fala, que 60% é responsabilidade exclusiva do paciente, onde ele vai ter que seguir as orientações, os exercícios, tomar os cuidados, ter a disciplina, que é muito importante a disciplina no tratamento,
e 40% é nosso, onde a gente vai usar todos os nossos recursos, toda a nossa equipe de especialistas para ajudar a melhor forma o paciente. E se a gente levar em consideração, na operação de Wesley Safadão, ele, pouquíssimo tempo após a operação, ele já voltou a fazer shows, né? E a gente sabe que existe um prazo de reabilitação. Ele fez a operação, mas existe uma musculatura que está ali precisando de uma atenção especial, tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Será que o organismo dele estava realmente preparado para ele voltar àquela rotina intensa? Será que avançou um pouco o sinal? Se eu não me engano, foram coisa de 15 dias. 15 dias ele já voltou a fazer show, e não é um show, são 20 shows, né? Exatamente. Então, veja aí quantas noites sem dormir, alimentação, né? Medicação, porque provavelmente deve estar tomando algum tipo de medicação para suportar tudo isso. Não é uma rotina fácil, mas também não é uma... tem muitos pacientes que não são tão diferentes dessa rotina. A gente pega sempre paciente que trabalha o dia inteiro, leva o trabalho para casa, vai dormir com a cabeça trabalhando. Então, mesmo pessoas comuns, sem serem figuras públicas, têm uma rotina muito pesada. Exatamente. E assim, para não estender muito, levando em consideração que é o nosso primeiro bate-papo, de vários que virão pela frente, mas se a gente pudesse deixar um alerta para a população, a alerta seria: se antecipe. Do meu ponto de vista, se antecipe para não passar por uma situação como essa, faça o trabalho preventivo, busque ajuda o quanto antes, isso serve para todo mundo, e se a lesão apareceu e você está se tratando, leve a sério, assuma a sua autorresponsabilidade. No meu ponto de vista, eu acho que esse seria o recado ideal. Até porque, geralmente, a maioria das lesões, nós somos os causadores das nossas lesões. Então, perfeito. Só que assim, a gente não tem o conhecimento do que pode estar acontecendo no nosso dia a dia, o que é que a gente pode estar fazendo de errado que está levando aquele quadro lesivo. Por isso que, sim, procurar ajuda especializada para ouvir as orientações, entender o seu quadro, isso torna o trabalho muito mais fácil. Meu amigo, foi um prazer enorme bater papo com você. Estar aqui com você. E mais para frente, novidades, informações, é só vocês acompanharem, beleza?